Então, vamos nos preparar. Podemos começar. Tá. Bom dia. Em nome do Conselho Empresarial de Assuntos Culturais da Associação Comercial do Rio de Janeiro, agradecemos as participações em nossa reunião mensal, antecipando as comemorações do Dia Internacional da Língua Portuguesa, com a palestra Viajando com a Língua Portuguesa, com o poeta, escritor e acadêmico Antônio Carlos Sequim, da cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras. A língua portuguesa é o quinto idioma mais falado do mundo e mais falado no Hemisfério Sul, além das culturas lusófonas, por cerca de 265 milhões de pessoas. Dada a sua relevância, é celebrado internacionalmente no dia 5 de maio, data instituída pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E para essa nossa reunião, nós recebemos agora o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Seja bem-vindo. Agradecemos o atendimento do nosso convite através da nossa conselheira Ruth Nisquier, e cremos que será uma ótima oportunidade para anteciparmos o tema sobre a nossa língua. Bem-vindo, Sequim, muito obrigado. Muito obrigado a você pelo convite, muito obrigado a todos que aqui estão, né? Nessa bela manhã aqui no Rio de Janeiro, e de todas as partes do Brasil podem estar nos vendo, porque a língua portuguesa também está em todas as partes, né? Não é apenas a nossa imagem. E a proposta é a de acompanhar as viagens, algumas viagens em torno da língua portuguesa, sejam viagens no sentido espacial, geográfico, sejam viagens no sentido temporal, né? Retornar ao passado e viajar praticamente desde a origem. E todos nós sabemos que a moderna língua portuguesa não foi uma invenção de um gramático, de um filólogo, mas de um poeta, a partir de Luís Vaz de Camões, em 1572, com a publicação de Os Lusíadas, costuma-se estabelecer, neste momento, com este livro, o início da vigência da constituição da moderna língua portuguesa. E é exatamente por aí que eu vou começar essa nossa viagem. Nossa viagem tem início no século XVI, na estrofe 33 do canto 1 de Os Lusíadas, de Camões, publicado, como eu disse, em 1572. Já naquele longínquo tempo, os deuses do Olimpo se dividiam por questões linguísticas. Havia uma hostilidade de Baco contra os portugueses, contra o projeto de Vasco da Gama de atingir o Oriente. E havia a simpatia, o apoio de Vênus aos lusitanos. Baco versus Vênus. Em meio ao conflito, Vênus resolve se dirigir a Júpiter para interceder a favor dos portugueses, com a seguinte argumentação. Agora eu vou citar literalmente Camões. Sou afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela, nos fortes corações, na grande estrela e na língua, na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina. Vênus se encantou com os portugueses por causa do idioma, por acreditar que a língua que eles falavam, com pouca corrupção, era a língua latina. Assim, o português era o latim um pouco corrompido, certo, pelo tempo e pelo uso, mas conservava a marca dessa origem nobre e bela, né? Da última flor do Lácio, como chamou a língua portuguesa Olavo Bilac. Cumpre assinalar, nesse juízo de Vênus e de Camões, por tabela, o preconceito de que a evolução implica decadência e que a verdadeira nobreza está na origem, o latim. Temos, então, a confluência de uma constatação que seria meramente linguística, ou seja,
que determinada língua se origine em determinado ponto com a confluência com um elemento ideológico, pressupondo essa ideologia que o mais antigo é necessariamente melhor por ser mais antigo. O que veio antes é sempre mais nobre. Então, louve-se o português, porque, mesmo algo degenerado, seria uma espécie de modalidade tardia do próprio latim. O mesmo raciocínio poderia ser transposto para o português do Brasil. No primeiro momento, ele foi aceito com algumas ressalvas, porque não deixaria de ser uma degeneração do legítimo português, aquele de Portugal. Então, assim como o português de Portugal seria um pouco degenerado, mas aceitável em relação ao latim, o português do Brasil também seria aceitável, mas degenerado em relação ao português de Portugal. Sempre o anterior seria melhor, seria mais nobre. Esse juízo, do ponto de vista conservador, proclama que há uma decadência, uma degenerescência em toda mudança, como se houvesse uma essência única, imutável, num primeiro momento, idealmente o momento mais puro da língua. É claro que nós não aceitamos mais esse ponto de vista, né? Porque a origem deixa de ser um fator meramente cronológico para ser também um fator de valorização, na pressuposição de uma superioridade. Então, reparem que Vênus diz que o português, com pouca corrupção, é a língua latina. E não nos esqueçamos, no velho bom dicionário de Moraes e Silva, que a palavra corrupção tem a seguinte definição, aspas, alteração do que é reto e bom em algo mau e degenerado. Então, a origem da língua portuguesa, que é o latim, seria nobre e boa, e depois ficou um pouco má ou degenerada. Os elementos ideológicos misturados aos linguísticos iriam conviver por muito tempo e de maneira muito ambígua. Quando terá havido um outro choque entre língua e ideologia? Podemos supor, sem grande dificuldade, que talvez o momento mais antagônico, mais tenso, no âmbito dessas relações linguísticas e políticas entre o Brasil e Portugal, tenha ocorrido exatamente na época da independência do Brasil. Porque aí estava uma ex-colônia que ganha a liberdade, mas herda a língua do colonizador. É uma equação um pouco difícil de ser resolvida. E no ano em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil, é interessante a gente examinar, então, o que ocorreu na perspectiva da língua portuguesa lá atrás, em 1822 e um pouco depois, quando o Brasil e Portugal se separaram politicamente, mas permaneceram unidos linguisticamente. Naquela época, houve uma separação política, contraposta à persistência do idioma comum. De um lado, a manutenção da língua portuguesa, que ninguém no Brasil questionou, e de outro, um certo desafeto, um espírito de vingança, um rancor contra os usuários originais da língua, contra os nossos colonizadores portugueses. Como, então, conciliar o amor pela língua ao desejo de abafar essa origem, de não querer celebrar o mundo português, do que esse mundo português implicava de predomínio cultural da metrópole Portugal sobre o Brasil colônia. Num ensaio, eu desenvolvi uma tese de que, apesar de o grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga ser considerado símbolo de nossa libertação política, e foi o famoso independência ou morte, podemos, do ponto de vista linguístico e cultural,
afirmar que o nosso grito era o contrário, do ponto de vista da cultura e da língua. Dependência ou morte. Dependência ou morte. Ou continuávamos assumidamente herdeiros da língua portuguesa, ou iríamos desaparecer como nação. Mesmo considerando as ideias do major Policarpo Quaresma, personagem nacionalista do romance de Lima Barreto, que queria que nós adotássemos o tupi-guarani como língua oficial, para ser algo 100% brasileiro, da terra brasileira, e desligada de Portugal, que, evidentemente, era uma maluquice. Examinando os autores desse período, século XIX, primeira metade, notamos uma espécie de divisão estranha, porque a cada momento em que se queria afirmar a individualidade do Brasil como nação, como cultura, como povo e como país, desejava-se, mesmo disfarçadamente, obter a bênção do português de Portugal, dos escritores portugueses, como legitimadores da cultura e da literatura brasileiras. Por exemplo, em livros de poetas tidos como genuínos representantes da poesia brasileira, como Casimiro de Abreu, o que a gente constata? Que todos os prefácios que ele recolheu, tudo aquilo que ele valorizou, tem autoria de autores portugueses, Pinheiro Chagas ou outros, como se essa bênção proferida pelo pai Portugal ainda fosse necessária e o Brasil tivesse medo de se assumir como uma modalidade própria na prática da língua literária brasileira, mesmo tendo origem portuguesa. Um exemplo bem interessante que revela essa ambiguidade, né, da independência política somada com o desejo da dependência linguística, pode ser lido num dos debates sobre a Constituinte de 1823 do Brasil. Repare, a primeira Constituição brasileira, um ano após a independência. Podíamos pensar que a Constituição, no calor da hora da libertação brasileira, fosse a mais lusófoba possível, com horror a Portugal, e quisesse configurar o Brasil de maneira totalmente autônoma. Mas eis que um famoso parlamentar, aqui no Brasil, José da Silva Lisboa, começou a especular sobre o melhor lugar para instalar a Universidade do Brasil. Seria no Rio? Seria em São Paulo? Seria em que cidade? O curioso é que, nesses debates para a Constituição, o José da Silva Lisboa vai defender o Rio de Janeiro não por argumentos geográficos ou linguísticos. Já podia ser, afinal, o Rio era a capital do Império, mas por um motivo linguístico. Eis um trecho da argumentação de José da Silva Lisboa. Eu cito aqui. Uma razão muito poderosa para a preferência da universidade nesta corte, o Rio de Janeiro, é para que se conserve a pureza e a pronúncia da língua portuguesa. Nas províncias, há dialetos com seus particulares defeitos. É reconhecido que o dialeto de São Paulo é o mais notável, negativamente. A mocidade do Brasil, fazendo ali seus estudos, iria adquirir uma pronúncia muito desagradável. Então, reparem que o argumento pós-independência, em 1823, para que a universidade fosse no Rio, é porque o sotaque paulista era terrível e o sotaque do Rio de Janeiro era o mais próximo possível do sotaque da corte portuguesa. Na primeira geração romântica, portanto, a partir de 1836, 1840, nesse período,
O poeta Gonçalves Dias foi acusado de ser excessivamente lusófilo. Nós temos as duas tendências, vamos ter os lusófobos e os lusófilos, e causava certa estranheza, né, ter defensores da lusofilia logo depois da independência brasileira. No entanto, numa carta a um seu amigo, Gonçalves Dias, fez observações muito pertinentes. Cito aqui um trecho dessa carta. Bom ou mau grado, a língua tupi lançou profundas raízes no português do Brasil, que nós falamos, e não podemos nem devemos atirar essas raízes para um canto a pretexto de que parecem bárbaras. Contra isso, quer dizer, contra a incorporação do elemento tupi, protestaria a nossa flora, a nossa zoologia, a nossa topografia. Clássico ou não clássico, Pernambuco é Pernambuco. Cajá, Paca e outros semelhantes não têm outro nome. Cajá, Paca. Se isso desagrada Portugal, é uma grande pena, mas não tem remédio. Acontece também que, em distâncias tão consideráveis como são as do Brasil, tudo muda. Os homens que adotam essa ou aquela maneira de viver formaram uma linguagem própria sua. Os vaqueiros, os mineiros, os pescadores, os homens da navegação, pois o romance brasileiro não há de poder desenhar nenhum desses tipos, porque lhes faltam os termos do português clássico. Pelo contrário, escrevam tudo, que tudo é bom. E quando vier outro dicionarista, tudo isso ficará clássico. É muito interessante, né? Essa visão absolutamente moderna, correta e justa de Gonçalves Dias sobre a incorporação dessas palavras estrangeiras, essa palavra do tupi, que nasceram aqui, não nasceram em Portugal, então tem que entrar, pelo menos, no português do Brasil. E continua Gonçalves Dias, citou outro trecho. Em resumo, a minha opinião é que, ainda sem querer, havemos de modificar profundamente o português. Uma só coisa fica: a gramática e o gênio da língua. Devemos admitir tudo o que precisamos para exprimir coisas ou novas ou exclusivamente nossas. Enfim, o que é brasileiro, e cuia virá a ser uma palavra tão clássica quanto porcelana, ainda que não a achem tão bonita. Portanto, trata-se de uma defesa vigorosa do vocabulário da nossa língua, o português do Brasil. E o grande defensor, estamos falando no século XIX ainda, né, do romantismo, o grande defensor do abrasileiramento da modalidade portuguesa para uma modalidade do país, nesse período, foi, sem dúvida, José de Alencar, em numerosos artigos, numerosas polêmicas. Destacarei alguns pequenos trechos de Alencar, extraídos de seus manifestos, de suas cartas e suas provocações. Todos esses trechos testemunhas da paixão de José de Alencar pela modalidade brasileira da língua portuguesa. Eu creio que essa é a melhor definição. Não temos uma língua brasileira, mas temos uma modalidade brasileira da língua portuguesa. Aí, citando Alencar num pós-fácil ao romance Diva, ele escreveu: o autor deste volume sente a necessidade de confessar um pecado. Gosta do progresso em tudo, até mesmo na língua que fala. Entende que a língua, sendo um instrumento de espírito, não pode ficar estacionária quando o espírito se desenvolve. Outra observação de Alencar: o escritor
verdadeiramente nacional acha na civilização de sua pátria e na história criada pelo povo os elementos não só da ideia, como da linguagem em que a deve exprimir. E, finalmente, uma observação também de Alencar, que eu considero bastante atual, porque já leva em conta a questão até do mercado de leitores. Diz Alencar: quando tivermos para nossos livros a circulação que dá os Estados Unidos aos seus, essa questão, né? Portugal, Brasil faz circular pouco. Inglaterra e Estados Unidos fazem circular muitos autores locais. Então, essa é a ideia. Repito, quando tivermos para nossos livros a circulação que dá os Estados Unidos aos seus, nenhum escritor brasileiro se preocupará mais com a opinião que dele formarão em Portugal. Ao contrário, serão os escritores portugueses que se afeiçoarão ao nosso estilo para serem entendidos pelo povo brasileiro e terem esse mercado em que se derramam. Já estava Alencar pensando no mercado profissional do escritor, dizendo que, ao contrário, nós é que tínhamos que exportar nossa modalidade e os autores portugueses se adaptar à nossa modalidade para serem publicados e lidos no Brasil. E, de certa maneira, essa profecia de Alencar se realizou algumas décadas depois, quando Jorge Amado e os romancistas nordestinos de 1930 exerceram grande influência, uma mão invertida, sobre o neorrealismo português. Então, foi um primeiro fluxo na contramão, com a força do português do Brasil, da sua temática, da sua linguagem coloquial, sendo aceita e adaptada por vários escritores portugueses da década de 30, 40 e 50. Mas você já deve ter observado que, até agora, nós falamos basicamente de uma influência brasileira em Portugal ou de uma aceitação da língua portuguesa praticada no Brasil, basicamente em torno do léxico, em torno do vocabulário, né? Vocabulário do tupi. A palavra cuia entra ou não na língua portuguesa? Determinada palavra teria chegado direto do latim ou fez uma escala antes na França? Então, seria um galicismo. E, numa carta ao Joaquim Serra, seu amigo, Alencar expressou que não é somente o vocabulário que define a modalidade de uma língua. Isso é interessantíssimo. Convém não esquecer a construção frasal, porque uma língua não é só léxico, não é só vocabulário. Uma língua, além da lexicologia, da lexicografia, ela tem a fonética, ela tem a sintaxe. Em tudo isso vai haver modificações no transplante de uma língua, de um ponto originário, para um ponto derivado, como foi o nosso caso. A sintaxe de um país não seria igual à do outro, porque há certas peculiaridades fonéticas que têm consequências sintáticas. Exemplo, em Portugal, o enfraquecimento ou quase supressão das vogais átonas, que afetam diretamente a colocação dos pronomes oblíquos, induzindo os portugueses à ênclise. Eles falam dem, né? Date, né? Esse pronome oblíquo, o enfraquecimento da vogal, você quase não ouve o E final, date, aquilo, dem, isso, né? Então, como é muito fraca a vogal foneticamente, do ponto de vista sintático, ela fica no final, depois do verbo, com o que nós chamamos uma ênclise. E no português do Brasil, essas vogais são muito bem pronunciadas, me dê isso, né? Me diga aquilo, e exatamente pela força com que essa vogal é pronunciada, ela pode ficar sintaticamente
tanto depois quanto antes do verbo. Então, nós temos a ênclise, mas também podemos ter a próclise, a anteposição do pronome, né? Me empresta isso, sobretudo na linguagem falada. Então, é uma flexibilidade que o português de Portugal não tem e que, por uma questão fonética, nós temos. E, com isso, podemos ter um resultado sintático diferente do resultado lusitano. E o mais consagrado nome que começou a defender essa maleabilidade sintática foi Álvares de Azevedo. Eu situo da seguinte maneira: o lugar de honra de um poema, antes do poema começar, evidentemente é a epígrafe, não é mesmo? Então, na epígrafe, o poeta quer prestar uma homenagem a um outro escritor, ou quer mesmo dizer que vai dialogar com esse escritor ou vai estar influenciado por ele. Pois bem, no início da produção da poesia romântica brasileira, todas as epígrafes eram estrangeiras no século XIX. Era Shakespeare, era Victor Hugo, era Goethe, né? Era Lamartine. Fosse quem fosse, o lugar nobre que é a epígrafe estava reservada a um autor estrangeiro. E o que acontece depois de Álvares? Começamos a ter epígrafes em que esse lugar de honra é ocupado por Álvares de Azevedo. Ele passa a ser um modelo nacional para outros poetas nacionais. Eu costumo brincar dizendo que, a partir de Álvares de Azevedo, nós já podíamos chorar em português, porque a poesia romântica é uma série de choros, é uma série de lamúrias e lamentações. E esses choros e lamúrias e lamentações eram todos estrangeiros. Já temos o direito de chorar lágrimas brasileiras por influência da poesia de Álvares de Azevedo. Muito bem. Mas, pouco depois, já deixando o romantismo e nos aproximando no final do século XIX, nessa viagem, nós vamos encontrar, curiosamente, depois do abrasileiramento romântico, nós vamos encontrar uma reclassicização da linguagem no realismo parnasianismo. Curiosamente, outra vez volta-se ao modelo português. Outra vez presta-se reverência ao português de Portugal como o exemplo mais perfeito. E aí nós vamos ter a figura exemplar de Olavo Bilac, né? O parnasiano. Não é à toa que Olavo Bilac fez um enorme sucesso em Portugal. Viajou várias vezes a Lisboa. Era cultuado em Portugal. Por quê? Porque ele defendia uma língua literária outra vez próxima ao padrão, que não era mais esse padrão abrasileirado que o romantismo tentou fornecer. Tanto que, algo curioso, mais até do que Machado de Assis, o grande romancista, no final do século XIX, aqui no Brasil, o romancista mais aclamado e mais querido no Brasil, não era Machado de Assis, era Eça de Queiroz. Então, isso que eu estou chamando da lusofilia, que é o amor a Portugal, fez-se acompanhar de uma lusografia. Nós voltamos a escrever seguindo os gramáticos portugueses. Devíamos nos pautar pelas regras de lá. E não é à toa que Gonçalves Dias vai escolher como patrono da Academia Brasileira da sua cadeira, ele vai reverenciar, no século XIX, um único poeta romântico. Não será Álvares, não será Casimiro, não será Castro Alves. O grande poeta para o parnasiano Olavo Bilac, o grande poeta romântico brasileiro, se chamava Gonçalves Dias. E por quê? Porque de todos os românticos era aquele poeta
mais fiel às regras gramaticais do português de Portugal. Nesse tempo, eu ainda encontro um outro poeta que radicaliza essa experiência a favor de Portugal. É o cearense José Albano, que em 1912, portanto, já em pleno século XX, escreveu uma ode à língua portuguesa e uma canção a Camões. José Albano queria ir ou queria voltar mais longe. Ele almejava restaurar o português do século XVI, o português quinhentista. E José Albano foi autor de belos poemas, pena que escritos 400 anos depois do momento mais apropriado, que era o português do século XVI. Vejam um fragmento da Ode à Língua Portuguesa, o que escreve José Albano em 1912. Aspas. Língua do grão Camões, a que ele, Camões, ensina a sinfonia rara, que em tudo se compara com a latina. Lá está, né? Quase 400 anos depois, outra vez, José Albano recorrendo ao argumento de Vênus. Está querendo comparar a língua portuguesa com a latina, está louvando Camões e dizendo que salve o português, porque é uma língua comparável ao latim. Bom, reparem, eu vou destacar agora uma espécie de pêndulo, né, de polarização. O que nós tivemos no romantismo, meados do século XIX? Uma lusofobia. O que nós temos no final do século XIX com o parnasianismo? Uma lusofilia. E esse pêndulo com o modernismo vai retornar à lusofobia. Os modernistas, como os românticos, mas de outra maneira, vão radicalizar a rejeição aos padrões linguísticos do português de Portugal. Não há dúvida de que houve uma estratégia de situar a Semana de Arte Moderna como uma espécie de marco zero da língua e da literatura brasileira. Esqueçamos o passado. Tudo começa agora, no século XX, no modernismo. Essa é a ideia de Oswald de Mário de Andrade, que chegou até a cogitar, o Mário de Andrade, da criação de uma, aspas, gramatiquinha da fala brasileira. Portanto, abaixo a gramaticona da fala portuguesa. Oswald de Andrade, na abertura do seu livro Pau-Brasil, de 25, iria pregar o quê? Aspas, a língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. Ele queria a contribuição milionária de todos os erros. O que seria o erro? O erro seria o desvio do padrão português e que, ao contrário, Oswaldo considerava isso uma contribuição milionária. Ele queria desvalorizar tudo que fosse da ordem da tradição e da ordem da origem. Por fim, como nós vimos, romantismo, parnasianismo, modernismo, vamos dar um grande salto cronológico. Vamos já para o final da conferência, da palestra e do século XX, e vamos nos deparar com uma letra manifesto de Caetano Veloso, intitulada Língua. É uma canção, é uma letra de 1984, e que aponta novos rumos, superando as antigas polaridades. Até aqui nós vimos uma imensa polaridade, né? Ou contra Portugal, românticos e modernistas, ou pró-Portugal, parnasianos. Então, essa polaridade existia e Caetano Veloso vai ter um olhar diferente. Na pós-modernidade, talvez a antiga briga
Portugal versus Brasil, aquela briga, quem é o dono do idioma, já esteja superada, essa querela. Tanto que o texto de Caetano se intitula apenas língua, sem adjetivo, sem determinar se é de lá ou se é de cá. Talvez uma língua transoceânica, uma língua geral, em que caibam todas as manifestações. Eu vou citar aqui alguns trechos dessa letra. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e para o falso inglês relax dos surfistas. Adoro nomes em an, de coisas como ram e imã. A língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho mátria. E eu quero frátria. Ora, imã é o que atrai, é o que une. E Caetano lança a proposta de uma língua que liquidifica hierarquias. Ele pulveriza o latim, é um latim em pó. Então, você pode espalhar esse pó em qualquer lugar, né? Para criar, talvez, com este pó, uma nova súmula, ou um novo sumo, ou um novo suco da linguagem, que congrega portugueses, brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, que une pelos oceanos Maputo, Bissau, São Tomé, Saramago, Jorge Amado, paulistas e surfistas, fado, samba, composições crioulas, todas com a mesma intensidade. Neste ponto atual de nossa viagem, que começou em 1572, neste ponto em que se encontra a longa jornada da língua portuguesa, tão bem detectado por Caetano, os antigos deuses dos Lusíadas talvez não se preocupassem mais em debater questões de origem linguística, mesmo porque hoje Vênus mudou a sua roupa, enriqueceu a sua túnica com adereços africanos, brasileiros e asiáticos. Não cabe mais, assim, falar de língua pátria, língua de pater, pai, autoridade. Propõe-se, ao contrário, uma língua mátria, de mater, mãe, acolhimento. E Caetano sugere que essa língua mátria se desdobre numa língua frátria, língua múltipla, herança e tesouro nossos, fraternos, irmãos, semelhantes, mas com todo respeito às nossas diferenças. É isso aí. Muito obrigado. Zequim, Aqui a vontade é de muito obrigado. aplaudir, porque além do texto ser denso e fantástico, você expõe como se fosse assim uma peça de teatro. Muito obrigado. Nós temos que dar uma dramaticidade necessária para enfatizar as várias vozes que estão aqui. Só não se levantou e fez gestos, o resto tudo você fez. Agora, sabe que não me levantar já foi um gesto calculado. Ah, bom. Parabéns. Para não ficar teatral. Muito obrigado. Zequim,
Nós agradecemos a sua fala, a sua contribuição para a compreensão da evolução da nossa língua, e concluindo com essa música do Caetano, e eu queria abrir para perguntas, não serão muitas perguntas, aos interessados também já podemos orientar que o Sequim está disponível também no seu Facebook. Mas aos interessados podem fazer suas perguntas. Não todos ao mesmo tempo, que eu não consigo nem entender. Então, eu quero fazer, Cinco, se seis ao possível, mesmo tempo. eu faço a minha primeira. Faça. Hoje, Portugal, através da novela, que você não mencionou, mas é que talvez um dos grandes veículos de união como você falou, Lusofilia. transatlanticamente falando, hoje o português tem uma vaga admiração por expressões brasileiras. Eles não conseguiram mudar a forma de falar, continuam comendo vogais. Eu não sei como é que todo português não é gordo de tanta vogal que come. Mas, em suma, mas cada vez apreciam mais expressões como bacana, joia, ótimo, etc. Então, a novela talvez tenha sido um segundo Camões, uma segunda semana de 22, para a língua falada no Brasil, a modalidade, como diz você, do português do Brasil. Não lhe parece? É verdade. Agora, note, como eu comentei aqui, que essas incorporações em Portugal, elas entram pelo caminho da grande porta do vocabulário. Quer dizer, você incorporar o vocabulário é a operação menos dolorosa, porque você vai acrescentando palavras ao seu universo. Agora, você incorporar fonética e sintaxe, aí a questão é mais complicada, né? Então, o que a pessoa faz é incorporar a palavra, entra lá no vocabulário, mas entra a moda portuguesa, evidentemente. E, para mostrar essa multiplicidade, eu confesso que eu não sou, digamos, um grande frequentador de novelas. Eu tenho até vergonha de dizer aqui, mas eu vou dizer, qual foi a última novela que eu acompanhei. Se chamava O Sheik de Agadir. Alguém se lembra disso? Eu acho não, que foi... pensei que você ia dizer O Direito de Nascer. Não, essa é um pouco posterior. Eu era muito pequena, essa aqui. Nem... Não, ninguém aqui era nascido. Eu era muito pequena. Não, e eu era mal nascido, era um bebê também. Foi da década de 60, acho que era televisão preto e branco, né? E a atriz era Marieta Severo. Ela era a vilã, era o rato, um personagem ali meio bandido, e como a Globo nem tinha dinheiro para mandar as pessoas para o deserto, foi filmada aqui no estado do Rio, né? Como se fosse Agadir. Então, só para dizer que eu não sou um especialista em novelas, mas eu aprecio o sucesso que fazem, né? Esse intercâmbio cultural, sei que atualmente são muito bem feitos, e registro também, digamos, a contramão da contramão, porque na Globoplay, que eu não vejo, mas sei que existe, já estamos importando novelas portuguesas. Então, nós influenciamos a novela portuguesa adquiriu um formato, né, graças à novela brasileira, e agora ela está sendo reexportada para cá. Eu acho muito bom todos esses cruzamentos no oceano, né? Quanto mais diversidade, melhor. Sequim, vou fazer uma pergunta aqui. No momento em que muito se discute a questão da língua neutra, qual a sua opinião? Porque no ambiente cultural há, sobretudo, uma pressão de determinados grupos de querer a incorporação, inclusive, nos textos oficiais. Qual é a sua opinião sobre a língua neutra? Olha, eu creio que todos devem se manifestar da maneira que bem entenderem, desde que não queiram tornar isso uma norma para o outro. Compreendido. Então, mas existe hoje uma cobrança e às vezes, polêmicas, grandes polêmicas, que a sua resposta é perfeita. Mas existe, às vezes, uma intenção de impor
isso ao outro, né? É essa que eu acho mais complexa. Agora, repare, eu tenho a impressão, eu não tenho bola de cristal, né? Mas como é linguagem de um determinado grupo, especificamente localizado, né? Esse grupo tem todo o direito de usar quanto quiser, né? Mas eu acho difícil que ele consiga se expandir para uma comunidade globalmente falando, porque entra naquele problema que eu falei, que é muito mais delicado, que é a morfologia, que é a sintaxe, né? Não é apenas vocabulário. Vocabulário, tudo bem, incorpore a palavra que quiser. Mas, repare, assim como pode haver uma tendência, né, de um grupo ali, né, que utiliza esse padrão de sonhar com a ampliação ou a normatividade dele, eu acho que não vai acontecer, também não podemos esquecer que, do outro lado, pode haver grupos querendo proibir essas manifestações, né? Então, o desejo de normatividade, se há de um lado, também há o desejo da antinormatividade do outro, né? Então, melhor, deixemos que a própria língua decida isso. Ela é soberana e ninguém consegue legislar em nome dela, tá? O futuro vai dizer. Eu tenho a impressão que, como é algo que não está enraizado no processo histórico da língua, tem muita dificuldade de vingar, mas deixa rolar. Sequim, nós, então, como informamos, você estará disponível para algumas perguntas pelo seu Facebook, mas agradecemos hoje a sua participação, essa palestra esplêndida para conhecermos e viajarmos pela nossa língua. E esperamos tê-lo em outras oportunidades conosco aqui no Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então, nós agradecemos muito e passamos as suas palavras finais. Muito obrigado. Eu posso dizer que foi um prazer aqui eu externar essas ideias, né? E, como vocês viram, acabaram convergindo para uma proposta de pluralidade, de aceitação das diferenças, né? E de celebrar o português em todas as suas modalidades. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, boa tarde, bom dia. Bom dia ainda. Tchau. Tchau. Já estamos ao vivo? Oi, não, ainda está aqui. Podia cortar? Eu ia sugerir que quem está na programação já eliminasse o som e a imagem. Nós estamos todos ainda, os conselheiros? Eu acho que sim, nós estamos nos ouvindo aqui, né? Ah, entendi. Eu estou Falta vendo alguém, também. então, sair, Bom, eliminar, cortar. uma feliz Páscoa para todos e Pacer, viu, Ruth? Que você e eu é que somos as únicas, né? Ruth ainda está aí? Não sei se já está. Mas feliz Páscoa para todos e feliz Pacer também. Feliz Páscoa a todo mundo. Até uma próxima. Igualmente para todos. Eu queria me justificar que entrei tarde, que eu fui fazer um exame médico que demorou muito, então, infelizmente, perdi a palestra, mas desejo a todos também uma feliz Páscoa, com muita paz para nós. Para você também. Obrigado. Alô? Está faltando cortar aí o som.